pessoas! Hoje quero contar para vocês a história de mais um experimento libertário. Mas ao contrário dos anteriores, este não tem a menor graça. Ele apenas demonstra a relação desse pessoal com o racismo e a democracia, ou melhor, a falta dela. A fonte principal que utilizei foi o artigo The Ciskei Experiment, a Libertarian Fantasy in Apartheid South Africa, de Quinn Slobodian. Antes de começar, vamos aos pedidos. Se você gosta do Vira-Casacas, do Aparte, do Democracia na América e do RT Comentado, cogite apoiar o Vira-Casacas no apoia.se ou na Aurelo. Ajude a gente a seguir com esses projetos. Nossa história se passa em um dos períodos mais marcantes e perversos do século XX, o do Apartheid na África do Sul. Vocês já sabem, mas este foi um sistema de segregação racial meticulosamente implementado, destinado a manter a supremacia branca através da divisão e do controle. A política do Apartheid, formalmente iniciada em 1948 pelo Partido Nacional, não era meramente um conjunto de leis discriminatórias, mas um projeto social abrangente que visava redefinir e reestruturar a sociedade sul-africana de maneiras profundamente injustas. Sob este regime, a população era classificada em grupos raciais, com os direitos e privilégios sendo absurdamente desiguais. Os negros sul-africanos, que constituíam a maioria da população, enfrentaram as restrições mais severas, sendo privados de direitos básicos e acesso a serviços fundamentais. No coração das políticas do Apartheid estava a ideia dos bantustões, ou homelands, essenciais para esta história. Concebidos como áreas autônomas para as populações negras, os bantustões foram apresentados pelo governo como a solução para o problema da diversidade racial, prometendo autogoverno e até independência. Ampliando a técnica de dividir para conquistar, a África do Sul chegou a transformar alguns bantustões em nações pseudo-independentes não reconhecidas por quaisquer outros estados. O primeiro a ganhar este valor nominal de independência foi a República de Transkei em 1976, seguida por Bafutatswana em 1977, Venda em 1979 e, finalmente, Ciskei em 1981. Sob a política do Bantustão, os negros sul-africanos perderam a cidadania sul-africana e foram transformados em cidadãos de terras ditas natais, em que muitos nunca tinham sequer posto os pés. Mais de 3,5 milhões de pessoas foram realocadas à força, especialmente idosos, mulheres, desempregados e opositores ao regime. A ideia era tornar a própria África do Sul progressivamente mais branca, mantendo, ao mesmo tempo, o acesso a uma força de trabalho itinerante concentrada em territórios balcanizados. Esta era uma visão onde apenas uma minoria da população eram cidadãos, os restantes seriam meramente trabalhadores convidados. O ativista anti-apartheid Steve Biko descreveu os bantustões como campos de concentração sofisticados e a maior fraude já inventada pelo homem branco. Essa estratégia não apenas desenraizou comunidades inteiras, mas também fragmentou a resistência ao apartheid, enfraquecendo a luta por direitos iguais. Apesar das tentativas do regime do apartheid de justificar os bantustões como expressões de autodeterminação, o movimento de resistência dentro e fora dessas áreas continuou a crescer. As décadas de 1970 e 1980 viram um aumento significativo na pressão internacional contra o regime do apartheid, culminando em sanções econômicas e um movimento global de desinvestimento. Dentro da África do Sul, protestos, greves e revoltas tornaram-se cada vez mais frequentes e violentos, à medida que a população negra sul-africana, cada vez mais frustrada com a opressão contínua, clamava por mudanças. Foi nesse contexto que surgiu o experimento Ciskei, e agora vamos inserir mais alguns elementos. Na década de 1980, a liderança de Ciskei, sob o comando do chefe Lennox Sebi, juntamente com influências externas e pensadores de organizações liberais como a Free Market Foundation, viu uma oportunidade única. Inspirados pelo sucesso de zonas econômicas especiais ao redor do mundo, eles propuseram transformar Ciskei em um laboratório vivo de liberalismo econômico. A ideia era simples na superfície.
Ao atrair investimentos estrangeiros com promessas de baixa tributação, pouca regulação e mão de obra barata, Ciskei poderia se tornar um centro de prosperidade econômica, um modelo de Suíça da África. Mas o que são essas zonas econômicas especiais? Vamos lá. Um globo mostra um mosaico de cores e forma uma visão familiar do mundo, aquela que nos foi ensinada desde a infância. Cada pedaço de terra com a sua bandeira, o seu hino, seu traje e cozinha nacional. Mas cometemos um erro se enxergarmos o mundo apenas neste quebra-cabeça de nações. Na verdade, dentro de cada nação existem numerosos espaços jurídicos incomuns, territórios anômalos e jurisdições peculiares. O mundo das nações está repleto de zonas, como refúgios, enclaves, portos livres, parques de tecnologia, distritos isentos de impostos e centros de inovação. E estas zonas definem a política do presente de formas que apenas começamos a compreender. Basicamente, uma zona é um enclave separado de uma nação e livre de formas comuns de regulação. Os poderes habituais de tributação são muitas vezes suspensos dentro das suas fronteiras, permitindo que aqueles que investem na zona estabeleçam efetivamente as suas próprias regras. Existem uma gama de variedades de zonas, pelo menos 82 segundo um cálculo oficial. Num extremo do espectro socioeconômico, as zonas podem fazer parte de redes de produção transfronteiriça. Muitas vezes cercados por arame farpado, estes, em diversos momentos, são locais de produção com baixos salários. No outro extremo, podemos ver uma versão da zona nos paraísos fiscais, onde as empresas transnacionais escondem os seus ganhos. Numa entrevista de 1988, o economista libertário Milton Friedman declarou que uma economia relativamente livre é uma condição necessária para uma sociedade democrática. Mas depois ele acrescentou: também acredito que há provas de que uma sociedade democrática, uma vez estabelecida, destrói uma economia livre. A partir da década de 1970, as zonas ofereceram uma alternativa à confusão da democracia de massas e, portanto, se transformaram em uma forma de prevenir a destruição de uma economia livre, tal como Friedman temia. Hoje, as zonas também apresentam uma promessa desejada por grande parte da direita política contemporânea, que o capitalismo pode existir sem democracia. O sucesso do capitalismo sem democracia ao longo dos últimos 50 anos é mais bem capturado numa montagem ampliada de arranha-céus cintilantes. Hong Kong, Singapura, Dubai. Todos lucraram com a supressão ou eliminação da dissidência interna para se tornarem meios para o fluxo global de capital. Elas também suscitaram profunda inveja entre os antigos líderes da corrida econômica global. Quando Friedman visitou a Universidade da Cidade do Cabo em 1976, ele fez um discurso para uma audiência de cerca de 2.000 pessoas, na qual declarou que o mercado era um caminho muito mais seguro para a liberdade do que a democracia. Votar através de dólares era melhor do que votar por cédulas. A chave para a liberdade não eram eleições livres, mas a descentralização do próprio poder estatal. Alguns anos mais tarde, os libertários sul-africanos seguiram esta linha, mas com uma versão de capitalismo radical que dependia inteiramente da mão disciplinadora e cheia de subsídios do Estado. A criação da Pátria Negra de Ciskei como uma zona pretensamente libertária na África do Sul governada por brancos foi uma tentativa de implementar estas ideias e mostra como certos tipos de liberdade econômica dependem da privação de direitos políticos e civis. A pseudonação de Ciskei ficava no Cabo Oriental, no sudeste da África do Sul, e tinha uma área de cerca de 7.700 km². Ela possuía sua própria companhia aérea, seus próprios selos nacionais exibindo tapetes feitos à mão, fábricas de conserva de abacaxi e fábricas de bicicletas. Num episódio sombriamente simbólico, quando a sua bandeira foi hasteada em 4 de dezembro de 1981, o mastro caiu e teve de ser segurado por soldados sul-africanos.
Embora Siskiyou fosse conhecida principalmente como uma prisão a céu aberto para as pessoas excedentes da África do Sul, também se tornou o local improvável daquilo que um economista neoliberal chamou de experiência de laboratório, concebida de acordo com os princípios de economistas que acreditavam no poder dos mercados, preços e incentivos. Os libertários sul-africanos queriam descobrir como fazer uso do sistema dos bantustões e, ao mesmo tempo, serem menos explicitamente racistas. Eles esperavam que a nova pátria pudesse funcionar como uma espécie de zona, convidando o capital estrangeiro e, ao mesmo tempo, encorajando a segregação voluntária por parte dos sul-africanos. A mudança em Siskiyou, então, envolvia a criação e implementação no território de uma zona de processamento de exportação, onde empresas estrangeiras poderiam operar com isenções fiscais e poucas obrigações trabalhistas. Em teoria, isso estimularia a produção, o emprego e o crescimento econômico. Na prática, a realidade foi mais complexa e muito, mas muito menos otimista. As empresas atraídas para lá, muitas delas vindas de países asiáticos, buscavam principalmente se aproveitar da mão de obra barata e das políticas favoráveis aos negócios. Isso levou à criação de empregos, sim, mas muitas vezes em condições que não atendiam aos mínimos padrões trabalhistas internacionais. Os defensores do modelo apresentaram Siskiyou como uma oportunidade para os investidores substituírem o que começou como zonas de baixos salários em Taiwan e Hong Kong, mas que agora pagavam salários de rendimento médio. A jogada funcionou. Em 1988, havia 80 pequenas fábricas taiwanesas em Siskiyou produzindo tudo, desde cabeças de bonecas até varas de pesca, como afirmou um relatório da época. Um investidor taiwanês elogiou a situação. É como Taiwan há 30 ou 40 anos, disse ele. Sem concorrência, mão de obra barata. O experimento de Siskiyou ocorreu em um isolamento político quase total. Apesar das promessas de autonomia e prosperidade econômica, a liderança de Siskiyou permaneceu firmemente alinhada ao governo do apartheid da África do Sul e dependente de seu apoio financeiro e político. Isso criou uma dicotomia intrigante. Uma zona que buscava liberdade econômica estava sob o manto de um dos regimes mais opressores do século XX. Enquanto Siskiyou buscava se posicionar como um milagre econômico, a comunidade internacional permanecia cética. As críticas não se limitavam apenas à viabilidade do modelo econômico, mas também ao paradoxo de buscar a prosperidade sob as condições de opressão e segregação racial impostas pelo regime do apartheid. Prometido como um farol de prosperidade econômica, Siskiyou deveria ser uma demonstração do poder do livre mercado em ação. E bem, isso aconteceu. Criado como uma zona de processamento de exportação, Siskiyou oferecia empregos caracterizados por baixos salários, longas jornadas e condições de trabalho precárias. Dentro das fábricas, os trabalhadores enfrentavam um ambiente rigoroso. Relatos de violações de direitos trabalhistas eram comuns, e a falta de regulamentação adequada deixava os trabalhadores vulneráveis a todo tipo de exploração. Em alguns casos, as condições eram tão adversas que provocavam problemas de saúde, e os trabalhadores não tinham acesso à assistência médica adequada ou qualquer tipo de assistência social. Esta realidade contradizia frontalmente a visão utópica vendida pelos arquitetos do experimento de Siskiyou. Vejam, isto é o que eles vendiam. Por óbvio, sabiam que a realidade seria diferente. Além de tudo isso, o experimento de Siskiyou afetou profundamente o tecido social e cultural da região. Famílias foram deslocadas, comunidades fragmentadas e tradições desafiadas à medida que o governo tentava remodelar Siskiyou segundo sua visão econômica. Esse deslocamento forçado não apenas desenraizou muitos indivíduos, mas também diluiu a coesão comunitária, deixando um legado de descontentamento e desilusão. A história de Siskiyou durante o apartheid é marcada também pelo uso extensivo de repressão estatal e violência para silenciar dissidências e manter o controle autoritário.
Sob a administração de Siskey, o governo adotou uma abordagem de mão de ferro contra qualquer forma de oposição. Embora os investidores tenham sido atraídos para lá pela cenoura dos subsídios estatais, também lucraram com o uso liberal do bastão pelo estado do apartheid. A pretensa utopia libertária operou de mãos dadas com as forças de segurança sul-africanas, que puniram os atos de resistência e aplicaram ativamente a proibição dos sindicatos. Uma ativista, Priscilla Matsongo, descreveu como as mulheres do movimento das trabalhadoras eram rotineiramente presas, interrogadas e torturadas. Ela contou que teve um tubo de borracha amarrado no seu pescoço para cortar o fornecimento de ar até que divulgasse informações sobre os grupos que se organizavam buscando direitos dos trabalhadores. Em 1983, a polícia matou 15 manifestantes quando disparou contra uma multidão que protestava contra o aumento da tarifa de ônibus. O New York Times chamou Siskey de um horrível estado policial. O secretário dos Trabalhadores Aliados da África do Sul teve a sua casa incendiada com a porta da frente fechada. Sua mãe e seu tio morreram quando suas casas foram igualmente incendiadas. Sua namorada foi baleada pela polícia quando saía do funeral de sua mãe. E ele próprio foi detido durante 3 meses e torturado com choques elétricos. No mesmo ano em que a revista libertária americana Reason celebrou Siskey como um refúgio de prosperidade e paz no quintal da África do Sul, as forças de segurança entraram numa igreja de Siskey, onde era comemorado o 10º aniversário da revolta de Soweto, e espancaram a congregação com chicotes feitos de pele de rinoceronte, hospitalizando 35 pessoas e matando um menino de 15 anos de idade. A tragédia da parceria com o Estado policial foi mais grave em 1987. Nesse ano, o presidente da Free Market Foundation, que criou e apoiou a experiência, viajou para Dakar para se encontrar com membros do Congresso Nacional Africano no exílio. Ele esperava persuadir os membros do Congresso de que a privatização era a melhor forma de reformar a África do Sul. Meses depois, o advogado pró-direitos civis que organizou a reunião foi encontrado no banco de trás do seu próprio carro, amarrado e espancado até a morte pelas forças de segurança de Siskey. Aqueles que ajudaram na construção de uma utopia libertária estavam exterminando ativamente a oposição democrática anti-apartheid. Outro momento sombrio na história de Siskey foi o massacre de Bicho, ocorrido em setembro de 1992. Durante uma manifestação pacífica exigindo reformas democráticas e o fim do regime de Bantustão, as forças armadas de Siskey abriram fogo contra os manifestantes, resultando em 28 mortos e muitos feridos. O legado de repressão em Siskey é um testemunho doloroso das cicatrizes deixadas pelo apartheid e suas políticas segregacionistas. As famílias das vítimas da violência estatal e da repressão continuaram buscando justiça e reparação, muitas vezes enfrentando a indiferença por parte das autoridades. Na virada dos anos 1990, os ventos da mudança sopravam não apenas sobre Siskey, mas por toda a África do Sul. A pressão interna, amplificada por uma comunidade internacional cada vez mais crítica, começava a desmantelar o regime do apartheid. As negociações para o fim do apartheid abriram caminho para discussões fundamentais sobre o futuro dos bantustões. Siskey, um território que havia sido palco de um ambicioso experimento político sob os auspícios do regime segregacionista, encontrava-se numa posição peculiar. O mundo observava atentamente enquanto líderes sul-africanos e representantes de comunidades anteriormente marginalizadas debatiam o destino dessa nação dentro de uma nação. Em 11 de fevereiro de 1990, imagens de Nelson Mandela saindo pelos portões da prisão após 27 anos de encarceramento apareceram nas telas de televisão de todo o mundo. Quando Mandela falou de uma varanda na Cidade do Cabo, observado por pessoas que se esforçavam para vê-lo, a sua mensagem foi clara e inequívoca.
O sufrágio universal numa eleição comum, numa África do Sul unida, democrática e não racial, é o único caminho para a paz e a harmonia racial. No mês seguinte, o governo de Ciske e de Lennox Sebe foi derrubado por um golpe, com uma multidão gritando: "Viva a ANC! Viva o Partido Comunista Sul-Africano!" Os acontecimentos do início dos anos 90 pareciam uma refutação dos esquemas dos bantustões. Não haveria nenhum redesenho drástico dos mapas. As fronteiras herdadas do Estado sul-africano permaneceram como estavam e as pátrias artificiais juntaram-se novamente à nação unitária em 1994. Quando Mandela venceu uma eleição livre e justa, ele falou da África do Sul como uma nação arco-íris em paz consigo mesma e com o mundo. Mas haviam sinais de que o sonho das zonas não estava sumindo tranquilamente no horizonte. O que aconteceu no Cabo Oriental, com os seus aglomerados de fábricas exploradoras, foi muito moderno e, de certa forma, representava o futuro. Em 1986, havia apenas 176 zonas em todo o mundo. Hoje, são mais de 5.400. Um dos lugares onde isto mais cresce, a África subsaariana, onde já existem 200, com mais 73 anunciadas para a conclusão. Ao norte da África do Sul, os libertários estão planejando uma cidade charter para o Zâmbia. Há sempre uma nova ilha de fantasia no horizonte. O experimento de Ciske é mais uma aventura libertária pelo mundo, só que neste caso com grande apoio e de forma bem mais organizada. As conclusões são bastante óbvias. Estes defensores da liberdade querem uma liberdade apenas para eles. Liberdade de explorar pessoas e recursos naturais, de enriquecer ao seu bel prazer. Para todos os que se opõem, resta o braço pesado do Estado. Porque sim, eles precisam de muito Estado para dar subsídios, para financiar e especialmente para reprimir. O Estado que não interessa é aquele que garante um mínimo de dignidade para as pessoas. O único valor que importa para eles é o dinheiro. Não há dilema moral para se unir a ditadores, racistas e violadores dos direitos humanos para chegar aos seus objetivos. Afinal de contas, a métrica de sucesso é só uma: o lucro. Eu espero que vocês estejam com raiva. Até a próxima, pessoal.